O novo míssil de cruzeiro em serviço no exército ucraniano seria 2,5 vezes mais longo e 4 a 5 vezes mais pesado que o Tomahawk padrão. A compacidade desses dispositivos significa conseguir superar a defesa antiaérea inimiga. E aqui, à primeira vista, o Flamingo ucraniano está em desvantagem. O míssil de cruzeiro americano tem área efetiva de dispersão de 0,1 metros quadrados. Qual seria a do Flamingo? No drone Tu-141 Strige, esse índice atinge 1,5 metros quadrados. Claro, o design do Flamingo e do Strige é diferente, mas, de acordo com os dados declarados, as dimensões são quase iguais. Ambos os aparelhos têm a entrada de ar no topo da fuselagem, o que aumenta significativamente a visibilidade. O grande bocal do motor também aumenta a assinatura de radar. Parte da fuselagem do Flamingo usa material composto, bloqueando o sinal de modo diferente da liga de alumínio do Strige. Porém, a parte superior do revestimento do motor ucraniano ainda usa duralumínio por causa da alta temperatura do motor turbojato. Pode parecer que engenheiros ucranianos, licenciados ou não pelos britânicos, criaram um míssil de cruzeiro com alta dispersão, similar a de um avião, mas sem manobras evasivas. Como um avião, esse míssil de cruzeiro pode ser abatido por qualquer sistema soviético antiaéreo, um presente para a defesa russa. Não comparei o Flamingo ao Tu-141 Strige à toa, já que o gênio ucraniano transformou-o em drone de ataque. Até o Tu-141 Strige conseguia superar a defesa antiaérea russa e atingir não só instalações menos importantes, mas também aeródromos com aviação estratégica. Assim, em 5 de dezembro de 2022, o Ministério da Defesa russo informou que um drone soviético modificado Tu-141 atingiu o aeródromo de Diaghilevo e foi abatido. Claro. Porém, os destroços atingiram um caminhão-tanque, cuja explosão danificou o revestimento do bombardeiro Tu-22M3. Outro uso dos Strige ocorreu na base aérea Engels II, onde 2 Tu-95 teriam sido danificados. O registro da chegada dos Strige ao aeródromo foi feito por câmeras de vigilância externa. Foi confirmado em um filme da Direção de Inteligência da Ucrânia que antigos Tu-141 soviéticos modificados foram usados nesses aeródromos. Logo depois, pela manhã, outro Strige chegou à base aérea russa de Engels, em Saratov. Uma câmara de vigilância no bairro vizinho registrou a explosão. 2 bombardeiros Tu-95 foram danificados. Tanto Diaghilevo quanto Engels ficam a 500 km da fronteira ucraniana. É a primeira vez que conseguimos alcançar tão longe. Portanto, é seguro afirmar que a Rússia terá dificuldades para interceptar mísseis de cruzeiro como o Flamingo. Mas resta a pergunta, por que, tendo sido anunciada há mais de um mês, a míssil quase não é utilizada? Apenas um episódio foi confirmado publicamente. Analistas de inteligência de código aberto, como o canal do Telegram Okogora, relataram um ataque a uma base da Guarda de Fronteira do Serviço Federal de Segurança perto de Armiansk. Pela cratera de cerca de 13 metros de diâmetro, o alvo foi atingido por míssil de cruzeiro com ogiva de cerca de 1 tonelada. Sim, nas imagens os prédios parecem pequenos hangares com telhado de chapa vermelha, mas essa é uma percepção errada de escala. Compare com os carros ao lado. A estrutura queimada tem 30 metros, equivalente a um prédio de 10 andares deitado. O impacto foi grave. Pelo formato da cratera do míssil que errou o alvo, fica claro que não eram drones. O míssil de cruzeiro Flamingo está em serviço com Kiev e pode atingir os alvos, embora nem sempre consiga. Parece que por hora sua produção segue limitada. Então surge outra questão. Por que divulgar o produto antes, dando tempo ao inimigo para se preparar para o desafio? Sem querer saber a verdade, vamos refletir. Agora, sobre os ataques à infraestrutura energética, em particular do lado da Ucrânia. Durante muito tempo, até alguns anos atrás, não tomávamos nenhuma medida relacionada à infraestrutura civil. E por muito tempo, especialmente no período de inverno, suportamos por muito tempo quando as tropas ucranianas atacavam constantemente nossos objetos energéticos. Depois disso, começamos a responder. Mentira, claro, pode ser de vários tipos, mas essa mentira do Putin causa simplesmente repulsa. O chefe de uma potência nuclear mente como um ouriço covarde. A Rússia passou a aterrorizar civis ucranianos, cortando sua eletricidade em setembro de 2022, após seu exército mercenário ser expulso da região de Kharkiv. Foi exatamente então, no dia 11 de setembro, que foi realizado um ataque contra a central termoelétrica número 5 de Kharkiv, e a partir desse momento começou a destruição deliberada da infraestrutura energética.
Isso continuou por mais de 3 anos, com pequenas pausas, até o último ataque em massa à energia ucraniana, em 15 de janeiro de 2025. A Ucrânia atacou as refinarias de petróleo russas pela primeira vez em janeiro de 2024, com ataques que seguiram até fevereiro de 2025, e então veio um período de calmaria. Em março, o Kremlin apresentou um documento alegando ser fruto de acordo com Donald Trump. Ele mencionou uma moratória a ataques contra a infraestrutura crítica como refinarias, usinas elétricas, gasodutos, estações de bombeamento e usinas nucleares. Donald Trump também confirmou o acordo em sua postagem. Lembro que, como sempre, a Rússia violou o moratório primeiro. No dia 15 de junho, atacaram a refinaria de Kremenchuk e depois uma estação de gás em Odessa. É verdade que não mexeram na geração de energia elétrica. Desde agosto, as forças de defesa da Ucrânia retomaram ataques frequentes às refinarias de petróleo russas. Até a gravação deste vídeo, 13 fábricas foram danificadas. A Rússia, por sua vez, exceto por um único ataque à grande usina termoelétrica de Tripol, ainda não atingiu o setor energético. E aí fica a pergunta, por quê? Principalmente porque as forças ucranianas atacam mais que refinarias de petróleo. O duto que transporta petróleo bruto ou derivados precisa manter pressão constante. Por isso, a cada 100 ou 200 quilômetros do oleoduto, devem existir estações de bombeamento com bombas para aumentar a pressão no tubo subterrâneo, para que o líquido nela flua e não fique parado. E aconteceu de toda a infraestrutura dos oleodutos e polidutos passar perto da Ucrânia. Bem na zona de alcance do hipotético, mas não mítico, complexo de mísseis tático operacionais Sapsan, cujo poder de carga é mais do que suficiente para destruir toda a infraestrutura subterrânea da estação. Se destruirmos a estação principal de bombeamento de petróleo nestes pontos, a Rússia ficará praticamente sem como transportar hidrocarbonetos aos principais portos, de onde ocorre a exportação de combustíveis e lubrificantes. Esse meu vídeo de 21 de maio de 2024 gerou muitas críticas. Dizem que tudo é gráfico 3D, tudo explode, mas são só fantasias. Bem, agora estamos em 2025, então vamos analisar minhas antigas fantasias. Drones das forças de defesa ucranianas atingiram este ano 2 estações de bombeamento de petróleo em Krasnodar, interrompendo o fornecimento de derivados ao porto de Novorossiysk. Houve um ataque bem-sucedido à estação de bombeamento de petróleo de Vitorovo, destacando seu papel no sistema como mostra o esquema. Depois, a estação de bombeamento de petróleo de Nikolskoye, na região de Tambov, também foi atingida. E claro, não podemos esquecer o ataque à estação de bombeamento de petróleo de Unetcha, que por algum motivo não agradou aos húngaros e eslovacos. O principal é que destaco só os ataques bem-sucedidos. Drones ucranianos tentaram atacar outras estações de bombeamento de petróleo, como Kaleikino, mas não tiveram sucesso. Mas isso não é o fim. Pelo menos no meu mapa, eu imaginei ainda mais estações de bombeamento de petróleo destruídas. Vamos ver, pode acontecer. Ou seja, minha suspeita de que os oleodutos e gasodutos russos são vulneráveis e Kiev iria atacá-los estava certa. O principal é que isso gerou problemas, admitidos abertamente pela Transneft. Quero dizer que não vemos só ataques às estações de bombeamento, mas também a eliminação sistemática da infraestrutura de entrega de hidrocarbonetos. Aguentamos por muito tempo enquanto as tropas ucranianas atacavam nossos alvos energéticos. Após isso, começamos a responder. E nós respondemos, claro, digamos assim, de forma séria. A Rússia, que iniciou a guerra contra a Ucrânia em 2014 e lançou a invasão em grande escala em 2021, desde o início, atacou depósitos de petróleo e refinarias ucranianas. Por isso, qualquer formulação do tipo resposta da Rússia aos ataques da Ucrânia é, a priori, propaganda e ainda por cima nojenta e covarde. Na verdade, a Ucrânia responde à agressão ao atingir refinarias de petróleo, reagindo ao terror diário contra civis há 4 anos. Agora sem emoções. Por que, após danos a 13 refinarias russas, Putin não iniciou ataques em larga escala ao setor energético ucraniano e devemos esperar por esses ataques? É óbvio que existe um plano para deixar os ucranianos sem aquecimento neste outono e inverno. Provavelmente, ele já está na mesa do Kremlin e foi elaborado. Levando em conta que o frio na Europa Oriental deve começar em cerca de 1 mês. Moscou provavelmente tem recursos suficientes para forçar a Ucrânia novamente ao regime de cortes rotativos de energia. No entanto, há um fator que pode fazer ajustes nesses cálculos. Estamos falando do míssil de cruzeiro Flamingo, aquele mesmo equipamento com o qual começamos nosso vídeo.
O alcance máximo é de 3.000 quilômetros, com uma precisão de 14 metros nessa distância. A velocidade máxima é de 900 quilômetros por hora. A velocidade de cruzeiro pode variar, e isso eu não vou revelar. A capacidade de carga agora é de 1.150 quilos. No início era de 1.000 quilos, mas depois encontramos uma maneira de aumentá-la um pouco. Alcance de 3.000 quilômetros. É difícil saber se as características informadas são reais. Além disso, ainda é cedo para afirmar que o míssil de cruzeiro Flamingo é um produto pronto em série. Não devemos esquecer que o Tomahawk americano levou 12 anos para ser desenvolvido, e o russo Kar-100 em 15 anos. A Firepoint desenvolveu um míssil de cruzeiro ucraniano em só 3 anos e meio. Mesmo com alguns componentes produzidos sob licença, o principal é que ela existe, voa e atinge alvos. Só isso já é suficiente para considerá-la um fator de dissuasão. E pode-se supor que, em caso de uma nova etapa do terror russo contra o setor energético ucraniano, esse fator será levado a sério. Talvez tenha sido exatamente por isso que a Ucrânia demonstrou sua nova arma. Para que em Moscou entendam, ataques contra centrais termoelétricas e usinas de aquecimento não ficarão sem resposta. Afinal, a Rússia é tão vulnerável nessa área quanto a Ucrânia. Vou explicar. O analista de inteligência e especialista em energia Bracken Husky marca há anos no Google Maps alvos que considera prioritários para ataques na Federação Russa. Esse é o ponto mais vulnerável de todo o sistema energético da Rússia. Estamos falando de transformadores de grande potência. Na verdade, não há nenhum segredo aqui. Moscou, ao cortar a luz dos idosos ucranianos, também os atacou diretamente. Como afirma o analista, o link estará na descrição. A Rússia depende um pouco mais deles que a Ucrânia. O que é um transformador de grande potência? Esse equipamento pesa cerca de 300 toneladas e custa entre 10 e 20 milhões de dólares. Ela é necessária para converter a tensão recebida dos geradores da usina elétrica. O grande transformador de potência eleva a tensão para envio pelas linhas de transmissão que possuem transformadores em suas extremidades. Talvez não tão grandes que então reduzem a tensão para fornecer aos consumidores em suas casas. Quem não sabe para que serve aumentar a tensão primeiro? Isso permite transmitir enormes volumes de energia pelas linhas de transmissão por milhares de quilômetros, com perdas de apenas 3 a 5%. Se isso não for feito, as perdas serão colossais, dependendo da distância. E como vocês sabem, a Rússia não é um país pequeno em comparação com a Ucrânia. Voltando ao mapa de Bracken Husky, ele marcou os principais transformadores de grande potência, a desativação dos quais, de fato, paralisaria parte da indústria-chave da Rússia e levaria a apagões. O especialista calculou quantos transformadores de grande potência precisam ser desativados para causar praticamente o colapso de todo o sistema, e esse número é apenas 70 unidades. Mais uma vez, Bracken Husky destacou a prioridade no mapa. Trocar esse tipo de transformador rapidamente é muito difícil e, para a Rússia sob sanções, quase impossível. São caros, demoram mais de 1 ano para construir e nem a China poderia ajudar a Federação Russa nisso. Além disso, os principais transformadores de grande potência ficam perto da fronteira com a Ucrânia, algo que Moscou também entende. Só que antes a Ucrânia não tinha a capacidade de, além dos transformadores de grande potência, também atingir as capacidades de geração, ou seja, as próprias centrais termoelétricas e usinas termoelétricas. Com o surgimento do Flamingo, essa possibilidade agora existe. Então, não sei qual decisão foi tomada no Kremlin sobre a nova campanha de terror energético contra os ucranianos, mas que Kiev terá com o que responder, isso é certo. Tudo o que eles têm são 3 ou 4 produtos condicionais. Então, agora, naturalmente, é um momento importante. Tudo bem, eles têm esses produtos. Até especialistas militares leais à Ucrânia, não citarei nomes, achamos comentários deles em inglês, alemão e russo. Esse míssil é tão visível quanto, me desculpe, uma mulher muito maquiada indo fazer algo inapropriado. E não é nem por causa da ponta rosa, nem pela energia daquilo que a política escreveu. A estrutura desse míssil faz com que ele apareça em todos os radares, facilitando sua destruição pela defesa antiaérea russa. Sim, entendo que agora surgirão os Zetnik, dizendo que isso é só teoria, papel e ameaças de um apoiador da Ucrânia. Só que, de alguma forma, acontece que, em 2023, com o surgimento do primeiro veículo aéreo não tripulado ucraniano, o Bober, nós calculamos corretamente que esse e outros drones semelhantes se tornariam um sério problema para a poderosa defesa antiaérea russa. Hoje confirmamos nossos cálculos. A Rússia não consegue proteger refinarias de petróleo contra drones de baixa velocidade. Como mencionei, discutimos a eficácia dos ataques ucranianos às estações russas de bombeamento de petróleo e que esses alvos seriam prioridade.
E agora eles começaram. E aqui está. A Transneft está alertando as companhias petrolíferas sobre uma possível redução no fornecimento de petróleo através de seus oleodutos, devido aos ataques ucranianos. Os Etnik, claro, podem até rir desse vídeo. Podem rir quando suas valentes forças aeroespaciais começarem novamente, por causa de sua impotência, a atacar a infraestrutura energética ucraniana na esperança de quebrar a vontade do povo ucraniano. Mas quero avisá-los de imediato. Quando eles, assim como os motoristas de hoje, que gravam vídeos indignados sobre o aumento dos preços da gasolina e sua escassez, começarem a gravar vídeos semelhantes sobre apagões repentinos, que não esqueçam de duas coisas. Em primeiro lugar, suas perguntas retóricas sobre por que isso aconteceu e de onde vieram essas interrupções soarão tão ingênuas e absurdas quanto as reclamações atuais sobre o desaparecimento do combustível. Além disso, poucos verão seus vídeos. A internet raramente funciona sem energia elétrica. Qual é o alvoroço? Não dá para entender. É artificial, 100%. Gorlovka. E a gasolina eu estou chocada. Em alguns postos, só com cupom. O que é isso? Porque afinal, é União Soviética ou o que é isso? Caramba, que preços são esses? Que números são esses? Dizem que ainda haverá problema com combustível. Eleições passaram, preços subiram. Meu Deus. Alguém pode resolver esse problema? Me expliquem, por favor, como é que em um país que extrai petróleo, que produz gasolina, digamos assim, acabou a gasolina? Olá, amigos, como está o combustível aí? O segundo está 90 rublos, o quinto 96. Meu Deus, era melhor eu não ter visto isso. O nosso 92 já foi 58. Agora está 71, 80. Dizem por aí que simplesmente não tem gasolina. Não vamos esquecer que isso é só o começo, amigos. Isso é só o começo. Em algum momento, a escassez de combustível deve ser resolvida. Sim, a gasolina ficará mais cara, mas o mercado vai se adaptar. Vocês entendem? Ao mesmo tempo, não se deve considerar os ataques à refinaria de petróleo apenas como uma tentativa de criar uma crise no mercado de combustíveis e privar o Kremlin de parte da renda. O problema é mais grave. A destruição das refinarias e estações de bombeamento gera na Rússia um excedente de petróleo bruto sem possibilidade de venda ou destino. É o que relata a Reuters em seu artigo. Aqui temos tanto a perda da capacidade de bombear o petróleo de forma contínua pelos oleodutos, quanto a falta de depósitos de petróleo capazes de armazenar o ouro negro bruto. E isso leva à redução da produção, como foi declarado diretamente pela Transneft. Mas o que implica reduzir a produção? Isso significa o fechamento de poços, que depois será impossível ou extremamente caro reativar. Com isso, a Federação Russa está gradualmente perdendo receitas extras e parte de setores industriais críticos. Portanto, os golpes contra a Rússia vão além da economia de curto prazo, sendo uma sabotagem estratégica de suas bases. Não estou dizendo isso para tentar fazer os apoiadores fanáticos entenderem ou para chamar a atenção deles para o fato de que a operação militar especial não saiu exatamente como planejado. Estou falando mais sobre o fato de que uma Rússia isolada, mesmo que esteja perdendo sua base de recursos muito lentamente, inevitavelmente ficará cada vez mais dependente do irmão mais velho chinês. E pode acreditar, ele não vai perder a chance de usar esse ativo em benefício próprio. Como exatamente? Falarei sobre isso no próximo vídeo. Não perca! Embora, como sempre, a decisão é sua, ser ou